Olá pessoal, vamos começar então, conforme o nosso combinado aí, às 19h15 em ponto, né? Já repararam que a live está na horizontal, então roda aí o seu celular para a gente poder conversar. E conforme eu prometi, a gente vai fazer hoje uma aula, digamos assim, como fazer seu planejamento anual para suas aulas de dança em poucas horas, de uma maneira prática, de uma maneira fácil e que você consiga ter uma visão geral de como vai ser o seu ano. Então, para quem está aí chegando, quem ainda não me conhece, meu nome é Maurício Areias. Eu ajudo a estudantes de dança e até professores, né, que já começaram aí na profissão, dando aulas de dança, a melhorar, a se transformar em verdadeiros professores através do método 7F, aonde, conforme vocês vão ver hoje, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. Tá certo? Então quero dar aí muito boa noite para quem está chegando e a gente já vai começar. No final da live a gente pode trocar uma ideia, eu dou uma olhada nos comentários e a gente conversa. E se por um acaso você estiver assistindo essa live, ela vai ficar gravada. Se você estiver assistindo depois, você deixa um comentário aqui embaixo e eu procuro aí ajudar vocês. Meu interesse é justamente esse, em ajudar os profissionais da dança. Então vamos lá, vamos começar. Essa é a grande questão que a gente vai tratar hoje. Como que eu vou fazer isso? O planejamento anual para as minhas aulas. Primeiro, a gente vai entrar numa outra questão, que é o motivo. Para que planejar? Para que eu, professor, preciso planejar as minhas aulas do ano todo? Bem, a gente precisa planejar justamente porque se a gente não planeja, a gente acaba trabalhando mais do que a gente deveria. Porque a gente vai fazendo, esquece que já fez e faz de novo, às vezes deixa de fazer. O planejamento vai justamente ajudar a gente a não ter que ficar voltando e indo para frente, né? Fazendo com que os nossos conteúdos realmente andem e que de uma forma eficaz o nosso aluno aprenda. Então, vocês podem estar se perguntando, tudo bem, eu já sou professor, eu já faço o meu planejamento, né? E o que tem aí de diferente? E por que, Maurício? Por que o ano todo de uma vez só? Por que planejar assim todas as minhas aulas que eu vou dar durante o ano de uma vez só? Aí agora, com a minha experiência já de mais de 20 anos de professor, eu vou responder isso para vocês. Porque quando a gente começa o ano, a gente está cheio de gás, a gente está cheio de ideias, a gente tem 1001 opções de coisas para fazer com os nossos alunos, exercícios para nossas aulas, e a gente quer implantar tudo isso nas nossas aulas. E o que acontece? Uma das coisas que acontece, a gente começa o ano cheio de gás, cheio de novas ideias. Com o decorrer do ano, o cansaço vai vindo, a gente acaba se atropelando, e aí aquelas aulas que estavam super interessantes no começo do ano começam a cair numa rotina, já não tem mais novidade, porque você, às vezes, ansiosamente, já deu tudo de uma vez só e não deixou nada de novo para surpreender o seu aluno mais na frente. Então, por isso, é importante você planejar, sim, o seu ano todo, para que você mantenha a qualidade, o nível da sua aula em relação ao interesse, em relação às novidades que você vai implantar na sua aula durante todo o período do ano, né? Porque senão os seus próprios alunos vão sentindo essa queda do comprometimento, vai caindo também, e aí não tem como você tirar da manga uma mágica, e às vezes quando você vai perceber isso já é tarde demais, tá certo? Então, é realmente muito importante você começar o ano planejado, porque você vem aí para o começo do ano com muitas coisas, com tudo aquilo na sua cabeça ebulindo, e durante o ano é normal que nós, professores, tenhamos aí um cansaço, né? E a gente acabe deixando, às vezes, de ter toda aquela criatividade que a gente tinha lá no começo do ano. Mas, se a gente planejou o ano todo de uma vez só, a gente já garante que isso aí não vai acontecer nas nossas aulas, tá certo? Então é importante a gente ter isso na cabeça,
para aprender essa maneira que a gente vai aprender aqui hoje nessa aula. Digamos que é uma aula ao vivo, né? Mas é uma aula. Então, a primeira coisa que você vai pensar quando você vai começar efetivamente a fazer o seu planejamento anual da sua aula, que vai pensar tudo aquilo que você vai dar no ano todo. Claro que antes disso, né, mas é uma turma que você já sabe quem é. Antes disso você já sabe qual é o nível daquela turma, você já sabe a quantidade de alunos, já sabe o tipo de escola que é. Tudo isso é anterior, mas nós estamos falando do seu planejamento efetivo, aquele que você vai usar nas suas aulas para os alunos que você já tem, ou até que vai receber novos naquele ano. Mas você já vai ter aquilo preparado. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pensar o que você vai ensinar para os seus alunos no período desse ano todo. E aí, para ajudar a você a pensar nesse o que você vai ensinar, vamos pensar assim, pensando aí numa turma de balé clássico, por exemplo. Você vai ensinar durante o ano alguns exercícios na barra. Vamos pensar lá no primeiro ano do balé clássico. Você vai ensinar alguns exercícios na barra, aqueles exercícios que vão começar, por exemplo, com os pés juntos, depois vão virar andeó. Como é que vai ser o decorrer durante o ano? Você vai listar esses conteúdos. Todos os conteúdos que você vai dar na barra. Batman Tandi, Batman GT, Batman Suteni, tudo que você vai dar na barra, você vai fazer uma lista com tudo isso aí. Uma lista mesmo, um embaixo do outro, sem preocupação de ordem. Não se preocupem com a ordem. Vocês vão perceber que nesse planejamento que eu vou mostrar para vocês, não interessa a ordem que vocês vão colocar, porque isso depois é feito. Tá certo? Então você já fez lá a sua lista, tudo que você vai dar na barra. Tá? Isso é um exemplo. E aí você vai planejar tudo que você vai dar no centro também. Eu, por exemplo, sempre faço os exercícios na barra, e depois, mais para frente, eu coloco os mesmos exercícios para serem executados no centro. E aí, a gente vai fazer de novo uma outra lista. Então eu fiz os meus exercícios da barra, uma lista, os meus exercícios no centro, também uma outra lista. E faça mesmo uma lista caprichada, com tudo aquilo que você pretende oferecer para o seu aluno. Claro que hoje essa live é para a gente entender sobre o planejamento. Não é uma live para a gente falar dos conteúdos. Então, por isso, eu vou passar bem rapidinho por esse assunto, que é um assunto longo. Quem sabe aí, se vocês quiserem, deixa aí um comentário, que eu faço uma live falando sobre os conteúdos também. Tá certo? Mas vamos seguir adiante. Então, já fiz a minha primeira lista, exercício da barra. Fiz agora uma lista com os exercícios que eu vou dar no centro. Muito bem. E aí, faço uma lista também com os exercícios, todo o trabalho que eu quero fazer no chão, se você faz esse tipo de trabalho. Eu particularmente gosto muito e de uma forma específica nos locais onde eu trabalho, é uma boa opção pela quantidade de alunos que eu tenho e pelo espaço que me é oferecido. Eu faço bastante trabalho no chão, inclusive eu faço o trabalho de chão praticamente diário e faço antes até de começar a minha aula. Mas isso é só um detalhe. A gente aqui está montando essa lista e aí faça essa lista com tudo aquilo que você vai oferecer para o seu aluno. Lá na barra, no centro e o trabalho de chão. Eu incluo aqui no meu trabalho de centro também o trabalho de deslocamento, de diagonal ou laterais que eu vou fazer. Eu coloco aqui no centro quando a gente está falando aí do primeiro ano do balé clássico. Se fosse turmas mais avançadas, mas o exemplo que eu vou trazer para vocês hoje é do primeiro ano, então eu incluo aqui no centro esses exercícios de deslocamento, até porque para o primeiro ano eu prefiro dar mesmo no centro, para todas fazerem ao mesmo tempo. É um conteúdo extenso, então todas fazem ao mesmo tempo no centro, ao invés de ter que ficar numa fila lá na diagonal, mas como eu disse, isso é um assunto para um outro momento. E uma outra coisa que precisa aparecer na sua lista de conteúdos, naquilo que a gente vai falar e vai chamar de o que você vai ensinar para o seu aluno, são as coisas extras. Mas o que são essas coisas extras? O extra é justamente aquilo que não está dentro da sua aula.
Por exemplo, a festa de Dia das Mães. Ela não vai acontecer necessariamente dentro da sua aula. Então, mais um dia ela vai acontecer. E aí você precisa estar programado para isso. Então, os extras também vão entrar. Por exemplo, se você vai levar a sua turma para dançar em algum lugar, você já vai colocar isso aí também. Se você, durante o ano, faz uma apresentação de festa junina, por exemplo. Então, tudo isso, todos esses eventos que você vai fazer com seus alunos, também precisa estar na sua lista de conteúdos. Por quê? Porque tudo isso precisa fazer parte do seu planejamento. Precisa estar lá no seu planejamento para quando aparecer não ser uma surpresa, você já está preparado. Imagina, você tem lá uma festa de Dia das Mães e você só vai se dar conta que está chegando o Dia das Mães quando chegou maio. E aí como é que você vai preparar, por exemplo, uma coreografia para essa turma? Então, os extras não são menos importantes. Eles precisam constar lá para que você se programe e consiga arrumar dentro da sua aula o tempo necessário para que isso possa acontecer e não faça você ter que abdicar de algum dos conteúdos que você tinha se programado para dar. Então, por isso que é super importante você colocar os extras dentro da sua lista de conteúdos. Faz parte de o que você vai ensinar. Tá certo? E aí, a gente vai então saber, na segunda parte, a data. Quando você vai ensinar tudo aquilo que você colocou lá na sua lista? Quando é que você vai fazer isso? Qual é o dia? Quais os dias você vai ensinar o Batiman Tandi na Barra? Quais os dias você vai ensinar o Batiman Tandi no centro? Qual o dia que você vai ensinar um retiré? Qual o dia que você vai começar a coreografia do Dia das Mães? Qual é o dia que isso tudo vai acontecer? Então, a gente, para saber isso, é fácil. A gente vai usar, um calendário. Você vai lá, por exemplo, se eu dou aula segunda e quarta para uma turma, eu vou lá no meu calendário e vou pegar todas as segundas e quartas e vou anotar quais são esses dias aí durante o período do ano todo. E em qual mês? Se, por exemplo, vamos usar o mesmo exemplo aí do Dia das Mães. Se eu sei que é no começo de maio que eu preciso fazer a apresentação do Dia das Mães, então eu já preciso, no mês anterior, pelo menos, já estar preparando a coreografia ou aquilo que for ser usado como festa, se vai ser uma aula para as mães assistirem, o que for. Como eu disse, conteúdo é um assunto para outro momento. Mas, dentro do meu planejamento, eu tenho que saber em qual mês que eu vou começar. E, de preferência, em qual dia do mês que eu vou começar a fazer todas essas ações. Tanto os meus exercícios técnicos, tanto as minhas atividades lúdicas, tanto a parte extra dos eventos e tudo mais que vai acontecer. Tá certo? Eu costumo dividir o meu ano em ciclos. O que é isso, Maurício? Ciclos. O meu ano, eu separo ele em 3 ciclos. Eu faço o primeiro ciclo começando em fevereiro, né? Porque em janeiro a gente ainda está de férias, as aulas voltam em fevereiro. Então, fevereiro, março, abril e maio, meu primeiro ciclo. Os próximos 4 meses, o segundo, e os últimos 3 meses do ano, meu último ciclo, que é quando a gente vai lá preparar aquele espetáculo de final de ano, né? E aí a gente faz as coreografias e tudo mais, a gente já precisa estar com os conteúdos trabalhados. Mas, voltando ao nosso assunto aí, que é o planejamento, a gente já tem lá a lista dos conteúdos, do o que eu vou ensinar, e agora a gente sabe todos os dias, os meses e os ciclos que eu tenho durante aquele ano para ensinar aquilo lá que eu prometi que eu vou ensinar. E agora, como que eu vou organizar isso tudo de uma maneira prática e uma maneira rápida para que eu não passe dias e dias e dias do meu ano tentando
planejar a minha aula para que eu não perca, né, eu, professor, não perca o meu final de semana, que é onde eu deveria estar lá descansando, aproveitando a minha família, passeando, conhecendo novos lugares, até experimentando novas aulas. E aí, às vezes, eu tenho que deixar de fazer isso. Por quê? Porque eu não organizei o meu ano e aí eu tenho que, no domingo, ir lá e sentar e preparar a minha aula da próxima semana, por exemplo. Ou pior, às vezes na segunda-feira você já chegou cansado, você já trabalhou o dia inteiro, deu muitas aulas, recebeu pais para conversas, fez tudo isso. E aí na segunda-feira, às 10 horas da noite, você vai planejar a sua aula de terça-feira, 7 horas da manhã. Imagina? Você acha que realmente você vai fazer um bom planejamento? Que essa aula vai ser planejada com todo empenho? É claro que não. Nenhum professor, né, nenhum ser humano vai ser capaz de fazer com a mesma destreza um planejamento às 10 horas da noite de segunda-feira, depois de ter trabalhado o dia inteiro, ao invés de ter feito isso lá em janeiro, por exemplo, ou lá no final do ano. Sabe aquela última semana do ano que a gente fica lá sem fazer nada? Uma tardezinha você tira e já deixa o seu ano arrumado. Para não acontecer com você isso, de você chegar lá naquele momento e agora? O que eu vou fazer amanhã na minha aula? E aí os seus alunos vão sentir esse planejamento diferenciado. Por quê? A sua aula não vai ser mais tão interessante, a sua aula não vai ter aquele mesmo brilho que uma aula que você planejou lá há tempos, que você já tem todo um caminho para ela, certo? Então, vamos lá. Vamos aprender de maneira prática e rápida como fazer esse planejamento. Então, você organizou aí a sua lista de conteúdos. Como você vai organizar? Assim, dessa forma. Seus conteúdos vão ser listados na vertical, de cima para baixo. Aqui pode ser que vocês não consigam ler, né? Porque o celular às vezes vai deixar pequenininha essas palavras. Mas eu coloquei aqui, inclusive no meu planejamento eu faço isso, eu coloco o extra primeiro e depois eu começo a listar aquilo que eu vou fazer, que eu sei que vai ser uma lista maior. Então, por exemplo, nessa lista aqui que eu fiz, eu coloquei, esse é a lista do meu primeiro ciclo. Ela não está completa aqui porque não caberia, porque ela vai bem lá embaixo, mas depois eu vou mostrar completa para vocês. Eu coloquei aqui os meus extras, ó, uma dinâmica de boas-vindas, eu planejei a minha primeira aula. O bailinho do carnaval, que acontece lá também no meu primeiro ciclo, que ele acontece em fevereiro. Coreografia do Dia das Mães, que vai começar a acontecer lá em abril, mas o meu primeiro ciclo, como eu disse, vai até maio, então ela também já entra aqui no meu primeiro ciclo nos extras. A apresentação, né, o dia que vai acontecer essa apresentação precisa estar lá. E coloquei também aqui o evento do Dia Internacional da Dança, que a gente sabe que é lá no dia 29 de abril, e ele também vai acontecer dentro do meu primeiro ciclo do meu planejamento, certo? E aí a gente vai listar o trabalho de chão, como eu falei, eu costumo trabalhar praticamente diário, meu trabalho de chão, ou pelo menos se a minha turma faz aula 2 vezes na semana, falando da turma do meu primeiro ano, eu faço dia sim, dia não, quando eu preciso ensinar um passo que é mais complexo e tudo mais, às vezes eu pulo essa parte, mas vocês vão ver que de acordo com o planejamento, esse que eu vou ensinar para vocês, esse trabalho de chão ele tende a ficar mais rápido, mas não menos eficaz. Mas ele fica mais rápido porque elas acabam decorando e já entendendo. A gente vai ver isso mais adiante. E aí coloquei aqui na lista os nossos passos, né, da barra. Plié, battement tendu, battement jeté, demi-rondejant e toda essa lista, né, que se você que está assistindo quer saber a lista, por exemplo, do primeiro ano, pelo menos a que eu uso, coloca aí nos comentários e eu faço uma live para vocês falando sobre isso, tá certo? Mas ó, se atentem a isso, os conteúdos foram listados na vertical, um em cima do outro ali. Vocês podem colocar também aqui
certos exercícios diferenciados que vocês queiram dar. Mas lembrem, coloquem todos. E na vertical. E aí, a gente organiza as datas, o nosso quando, na horizontal. Conforme eu disse, a gente pega lá no calendário e a gente vai colocando, ó, fevereiro. Aí eu coloco lá a segunda, quarta, segunda, quarta, segunda, quarta, que foi esse exemplo que eu fiz aqui para vocês. Não esquecendo de tirar os dias que são feriado. Por exemplo, em fevereiro tem o carnaval. Aqui eu coloquei, ó, dia 1º é uma segunda-feira, dia 3 é quarta. Aí dia 8, segunda, 10, quarta. Depois a gente já pula lá, ó, para o dia 22. Por quê? Porque aqui nesse meio estaria o carnaval, que é quando a gente não tem aula. Então essas datas não podem entrar no meu planejamento, porque ele vai furar o meu planejamento se estiver ali. Então, não vai entrar. O restante, né, se não é feriado, então entram todas as datas e você vai fazendo isso. Aí, como eu disse, esse aqui é o do meu primeiro ciclo, ó, que vai de fevereiro, março, abril e maio. Então eu fiz uma lista de conteúdos na vertical e fiz a lista de datas na horizontal. E aí, agora fica fácil para vocês entenderem como eu faço o meu planejamento. Essa é a primeira folha. Meu planejamento geralmente ele fica comprido. Depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho ele aqui pronto. Mas só para vocês entenderem, ó. Eu tenho a minha lista de conteúdos aqui na vertical e tenho as minhas datas na horizontal. Aí ficou fácil. Agora, para eu planejar e eu visualizar todas as minhas aulas que eu vou dar, basta eu marcar um X. Já brincaram de batalha naval? É daí que vem esse tipo de planejamento. É isso. Eu vou pegar lá, por exemplo, plié. Eu vou ensinar na minha primeira aula, ó. Eu já vou ensinar o plié. No dia 1º de fevereiro, eu vou ensinar o plié e vou começar também com o trabalho de chão. Um exemplo, tá? E aí assim eu vou fazendo durante todo o meu conteúdo e todas as minhas datas. Agora, Maurício, mas vai ficar muito comprido até o final do ano. Exatamente. Por isso eu uso os ciclos. Porque, por exemplo, aqui, ó, vocês vão ver essa partezinha cinza é o que eu vou ensinar no próximo ciclo. Então, aqui eu coloquei o exemplo, ó, o Rondejan Anlé, Andeó e Andedam. Eu não vou ensinar no meu primeiro ciclo. Então, na direção dele, eu não listei todos os meus conteúdos, então na direção dele eu marco lá, porque eu vou ensinar ele no segundo ciclo. Então ele vai entrar na minha segunda folha. Assim fica fácil e eu já consigo visualizar todas as minhas aulas. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, né? Vamos pegar o exemplo de hoje mesmo. Hoje é terça-feira à noite e eu quero saber o que eu vou dar na minha aula de amanhã. Então, eu vou olhar lá e aí eu vou na vertical e vou encontrar, ó, o que eu planejei na data que eu marquei. E aí, eu sempre coloco dessa forma, ó. Quando é o primeiro dia, ou seja, eu marco o dia que eu vou ensinar aquele passo. Então, eu coloco o número 1. Para eu saber, por exemplo, aqui, ó, que no dia 22 de fevereiro do ano que vem, que esse já é o meu planejamento do ano que vem. Eu geralmente faço lá em dezembro, mas para fazer a live para vocês, eu antecipei. Então, inclusive eu fiz ele ontem à tarde, todinho. Eu fiz, ó, no dia 22 de fevereiro do ano que vem, a minha aula vai ter o trabalho de chão, vai ter o plié, vai ter o tandi e eu vou ensinar o GT. Por que eu chamo aí de ensinar? Por que eu coloco esse número 1? Porque nesse dia eu vou explicar o que ele significa, o termo GT. Eu vou falar para os meus alunos, GT significa lançado. Eu vou mostrar para eles imagens, eu vou fazer com eles. A aula vai ter uma ênfase no ensino do GT, mas eu não vou deixar de dar tudo aquilo que eu também já ensinei. Só que como eles já aprenderam, eu consigo passar um pouco mais rápido. Por isso. Então, por exemplo, o trabalho de chão já vai ser o 4º dia que elas vão estar fazendo. E eu faço o mesmo trabalho durante esse ciclo todo. Então, Maurício,
Lá na frente, vocês estão vendo, não sei se realmente conseguem ver, mas vocês vão vendo que a cada dia que vai passando, eu vou ensinando mais passos e a aula vai ficando mais comprida. Na verdade, ela só vai ficando com mais informação. Mas aquilo que eu já ensinei, eu passo mais rápido. Então, por exemplo, se eu ensinei o plié aqui, eu gastei nesse dia muito tempo ensinando o plié, ensinando o trabalho de chão nesse meu primeiro dia. E aí agora, nas próximas aulas, imagina uma pessoa que fez, né? A criança fez do dia 1º de fevereiro, lá no dia 7 de abril, ela já tem esse chão, esse trabalho de chão decorado. Pode ser que o corpo dela ainda não responda daquela maneira que a gente gostaria que fosse. Não tem problema. Mas ela já sabe o exercício. Então, eu consigo fazer ele. Ligar a música e ir falando e elas vão fazendo. Inclusive, eu uso muito esse método de eu falar para elas fazerem para que a consciência corporal delas aumente e elas não fiquem apenas imitando o meu movimento. Né? Então, pessoal, é assim. Ó, essa é a minha primeira folha. Essa seria a segunda folha, que ainda está no meu primeiro ciclo. Até aqui, olha como é que o conteúdo do primeiro ano é grande. Vem a parte da barra, ó, onde está essa barrinha cinza. Até aqui é a parte da barra. Então, ó, vocês vão ver que várias coisas da barra, ó, eu marquei lá para o segundo ciclo. Né? E aqui eu começo o centro. Olha como é que o centro, nesse primeiro ciclo, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios apenas que eu vou dar no centro. Por quê? Porque elas vão estar aprendendo muita coisa lá na barra. Então, o centro fica menor, porque senão não cabe no tamanho da minha aula. Só que eu só consigo visualizar isso porque eu tenho o meu planejamento assim, para eu ver ele e eu consigo perceber nesse tipo de planejamento como está o andamento da minha aula. Se a aula daquele dia tem muita informação, tem pouca. E é bom que todo mundo saiba que o planejamento não é uma corrente para te prender. Ele é flexível. Aconteceu alguma coisa nesse dia e eu não consegui ensinar, começar a ensinar o demi-plié nesse dia, lá no centro, não é a morte. Claro que você vai tentar seguir ele, porque isso vai facilitar a sua vida. Mas se não deu, você pode postergar uma coisa ou outra, ou até mesmo, se a turma responde bem, antecipar. E aí, você mesmo pode vir aqui no seu planejamento e marcar. E aí você vai ter essa noção de tudo que está acontecendo, porque você sabe que no próximo ciclo ainda vai acontecer outras coisas, né? E aí, ó, aqui eu finalizo. Eu costumo separar a parte, no primeiro ano, a parte dos pequenos saltos, né? Os alegros. Eu separo. Vocês vão ver que aqui, ó, eu vou ensinar apenas 3 saltinhos, ó. Maurício, em 4 meses apenas 3 saltinhos? Sim. Porque os outros saltos eu vou ensinar no decorrer do ano. Mas por que, Maurício? Você vai deixar lá pra frente? É aí que está o segredo desse grande tipo de planejamento aí. Porque em todas as aulas do meu ano, eu tenho novidade para os meus alunos. Imagina se eu ensinasse todos os saltos aqui no meu primeiro ciclo. No segundo ciclo, o que ia ter de novidade? Aí a aula fica maçante, a aula fica de repetição, não tem nada novo. Aí os professores começam a querer inventar coisas. Não precisa. Com um conteúdo grande desse, você vai inventar mais coisas? Então, se você planeja, pronto, o seu ano fica ótimo aí. Então, pessoal, ó, eu estou inclusive iniciando um canal no YouTube. Essa aula, inclusive, eu vou colocar lá também, vai ficar disponível. Vai ficar disponível aqui no Instagram, para quem quiser assistir depois, rever, alguma coisa que eu falei rápido demais, né? E tudo mais. Eu não estou interagindo muito aí com vocês, porque eu estou filmando do lado contrário por causa das letras, mas eu já vou olhar um pouco aí o que vocês estão dizendo. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Ó, o meu planejamento, esse que eu mostrei para vocês aqui, ele já está aqui pronto, ó. 3 folhinhas, que é o meu primeiro ciclo. Então, quando eu vou para a escola dar aula, eu levo essas 3 folhinhas. Aqui eu vou ver a barra, o centro, os alegros. E aí, é só eu olhar na vertical aquela data. Então, gente, olha como isso economiza o nosso tempo.
Eu não preciso ir para a escola preocupado. Ai, meu Deus, o que eu vou dar para a turma do primeiro ano hoje? O que eu vou fazer? Eu já fiz isso. Eu já economizei o meu tempo do ano inteiro. Eu chego lá, pego a minha folhinha e vejo. Ah, hoje eu vou ensinar isso, isso, isso e isso. Ah, olha, hoje eu vou ensinar pela primeira vez a posição sur le coup de pied. Pronto, mas a minha aula já está pronta. Eu não precisei ficar pensando, fazendo. E eu consigo ter essa visão de como está a minha aula do ano todo. Aqui, ó, tá o do segundo ciclo. Que eu faço da mesma maneira, ó. Aqui estão os extras, que já são outros no segundo ciclo, ó. Aqui já está uma avaliação que é feita no meio do ano, a festa junina, a coreografia da festa junina, o desfile cívico, que as minhas alunas lá onde eu trabalho participam, aonde eu já vou começar no segundo ciclo, que vai até setembro, ver figurino do espetáculo de final de ano, pedindo autorização dos pais para participação e todos os passos que elas vão aprender. Aí como é que eu faço? Eu jogo aquele primeiro fora? Não! A minha lista de conteúdos aqui do lado, ó, é a mesma. Eu não preciso digitar tudo de novo, não. É só você copiar e colar para cá. E marcar tudo que você já deu, você vai marcando. Se não precisa também ser diário, ó. Aqui tem coisas que eu já pulei de um dia para o outro, do dia sim, dia não. Você vai fazendo, porque como você tem essa visão geral, você consegue aliviar uma aula ou outra. E aí, o terceiro ciclo, olha como ele está. Você pode fazer assim, ó. Juntar, ó, o meu terceiro ciclo. Eu já coloquei ele num tabelão grande. E aí, da mesma forma, lembrando que lá no segundo ciclo, eu marco também lá no cantinho o que eu quero dar no terceiro ciclo. E aí vocês vão ver, ó, que tem a parte dos extras também aqui. E, ó, ainda tem passos que eu vou ensinar, ó, ainda aqui. Por exemplo, no centro, no dia 18 de outubro, lá do ano que vem, ó, já está aqui planejado que eu vou ensinar o fondue no centro. Porque eu já ensinei na barra, já treinei bastante, e aqui no terceiro ciclo elas já estão com as pernas fortalecidas, eu já sei que aqui agora eu já tenho condições de fazer. E aí é uma aula lá em outubro, aonde eu ainda trago novidades, novos passos para os meus alunos continuarem motivados. Tá certo? Então, gente, espero que esse tipo de planejamento possa aí ajudar a vocês a planejar as suas aulas do ano que vem, que vocês consigam aproveitar. E quero pedir para vocês, então, quem ainda não me segue aí no Instagram, passar a me seguir. Eu tenho também uma página no Facebook que chama Maurício Areias Professor. E estou iniciando esse canal no YouTube e pretendo colocar lá, como eu disse bem no início dessa live, colocar lá para vocês coisas que possam ajudar a vocês a terem menos trabalho, né? E ganhar mais. Porque se eu trabalho menos, se eu tenho menos estresse, imagina o estresse que é passar o domingo à noite planejando a aula de segunda-feira. Você vai, ó, ficar lá tranquilo, vai assistir a Dança dos Famosos, vai ficar relaxado, porque você já sabe que está pronto. E não é rápido, não é fácil. É muito fácil de fazer e muito rápido. Por exemplo, essas folhas todas que estão aqui, eu fiz ontem à tarde, para ensinar para vocês hoje. Eu sempre faço dessa forma, eu tiro uma tarde, aquela tarde que você tem livre, que você não vai ter nenhum outro compromisso, fica lá tranquilo, começa a fazer, se achou que cansou um pouco, pode parar, vai tomar um café, depois você volta e termina, porque é muito rápido. Depois que você tem a lista e tem as datas, marcar o X é muito rápido.